Bom, gente, os 2 minutos já foram concedidos e em respeito a todos que estão aqui no horário, eu acho que é conveniente já darmos prosseguimento, né? Hoje nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu estou falando com vocês, meu nome é Cristina Salvador, representando uma consultoria que já se debruça sobre esse tema pelas questões de as transações internacionais que nós fazemos no mundo de negócios, né? Então, esse é um tema extremamente relevante e o Brasil, ele demorou um pouco para assinar, para ser promulgada a legislação. Foi agora em setembro, né, que realmente nós tivemos a certeza que a lei entrou em vigor. Então, a partir de então, a lei está valendo. Um tempinho depois veio para que a autoridade fosse criada, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já está criada, as pessoas foram designadas, o Conselho Nacional de Proteção de Dados também já tem seus membros designados, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. E o mais importante é que, neste dia, nós selecionamos o assunto, né, dos dados pessoais, dessa proteção tão importante, e nós vamos falar em 2 segmentos que vão andar, o segmento jurídico, a área jurídica, ao lado de mãos dadas com a área de cyber, a área de segurança, ela é muito importante. Então, nós selecionamos aqui algumas perguntas que achamos que são bastante relevantes, e para que todos fiquem presentes, né, menos de uns 50 minutos que nós vamos estar falando por volta disso, para vocês se programarem, ao final queremos fazer um sorteio, né? E esse sorteio compreenderá o seguinte: um squeeze, né, um prêmio para quem estiver participando e lembrar de um dos patrocinadores aqui, que é a Next for IT. E do lado jurídico, também tem mais um outro prêmio, que nós vamos fazer uma reunião, né, e esclarecer algumas dúvidas pertinentes ao processo de implementação, sob a ótica legal. Tá? Então, essa reuniãozinha vai ser escolhida, um horário propício, vamos fazer online, e com o ganhador desse outro sorteio, né, do segundo prêmio. E ainda a Next também se compromete a uma atenção especial, né, de fazer uma análise de vulnerabilidade em cima de 10 dispositivos, tá? Então, isso será feito ao final, vamos fazer o sorteio com todos aqueles que estão nos prestigiando, e espero que seja muito bem-vindo para vocês, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para minha colega Juliana, Juliana Peixinho, que aparece aí para vocês, né, do escritório Xinyu, e é um escritório que eu me aproximei bastante deles, né, como eu sempre trabalhei no lado internacional, é muito importante saber da experiência deles, das áreas de atuação, não só na área de dados, mas em outras áreas que para nós tem um significado muito especial, né? E eles estão presentes aqui no Brasil, em 4 capitais, e também estão na Europa, em Lisboa e em Paris. Então, eu vou começar com a minha colega Juliana, com quem nós temos muitas afinidades, até trabalhamos em empresas, consultorias no passado, né? E já vou fazer uma primeira pergunta, ela vai se apresentar, e já tem uma primeira pergunta que cabe aqui, em razão da legislação, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu gostaria que ela comentasse como é que é a questão do consentimento para tratar dos dados pessoais, principalmente nessas questões, nessa área de cobrança e na área também de recuperação de crédito. Então, gostaria que vocês comentassem um pouquinho, Juliana, por favor. Bom dia a todos. Apenas para me apresentar rapidamente, eu sou Juliana Peixinho, eu tenho uma atuação principalmente nas áreas de direito digital, privacidade e proteção de dados e compliance. E em relação à pergunta do consentimento que a Cris fez,
muitas pessoas, quando ouvem falar da LGPD, sempre tem aquela ideia que, tenho que coletar o consentimento para tudo. E essa ideia é uma ideia equivocada e veio principalmente por causa do anteprojeto da lei, porque antigamente eles queriam determinar que o consentimento fosse uma base principal, mas a partir das alterações que foi feito no projeto da lei, foi decidido que não ia ter essa hierarquia entre as bases. Então, a lei fornece um leque de outras bases legais que você pode usar sem coletar o consentimento. E temos, por exemplo, relacionados ao setor de crédito, o cumprimento de obrigação legal regulatória, em que você pode cumprir disposições da lei de sigilo bancário, execução de políticas públicas, o exercício de direitos, tanto em contratos, processos judiciais, administrativos e arbitrais. Temos, inclusive, aqui no Brasil, uma base única, que é a proteção ao crédito, que é uma base legal que não existe na Europa, por exemplo. E também temos o legítimo interesse. A questão relacionada ao legítimo interesse é porque é uma base extremamente subjetiva, em que sempre deve ser feito um balanceamento para que sejam respeitadas as legítimas expectativas de direitos dos titulares de dados e também as suas liberdades fundamentais, para que não haja nenhum abuso na utilização dessa base legal. Então, a gente vê que a lei dispõe de um leque de bases legais que podem ser utilizados, e não só o consentimento, que representa, às vezes, um risco maior para a empresa, porque tem que ser feito uma gestão dele. Perfeito, Ju. Acho que o assunto não é muito fácil. Algumas pessoas pensam que fazendo um curso básico já estão totalmente aptas a fazer esse tipo de trabalho, de atuação. É complexo, tem os princípios, tem os critérios e se confunde um pouco. A gente sabe que ontem mesmo eu brincava que existem, já no Brasil nós temos livros só para falar do consentimento, tá? Então é uma matéria um pouco árdua, mas ela é extremamente importante na questão que nós estamos falando, focando as áreas de crédito e de recuperação de crédito, né? Uma outra dúvida que tem surgido bastante, e que eu gostaria que você explicitasse, por favor, é quem, na verdade, se identifica como, é uma figura da própria lei, né? Como o controlador dos dados e o operador dos dados. Como é que seria, qual é o básico para nós diferenciarmos quem controla os dados dentro de uma empresa e quem opera esses dados no dia a dia da empresa? Por favor. A LGPD, ela traz essas duas figuras, que são os agentes de tratamento, e nessa situação você pode se classificar tanto como controlador e como operador de dados. O controlador de dados será quando a empresa determina todas as decisões relacionadas ao tratamento de dados. Então, ela vai escolher quais dados serão coletados, quais finalidades, com quem será compartilhado, ela sempre vai ter essa questão decisória. Já o operador, ele vai realizar o tratamento de dados em nome do controlador e sob as instruções deste. Esse aspecto das instruções é extremamente importante por questão de responsabilidade, porque o operador irá responder solidariamente caso não seguir as instruções listas do controlador. Nessa situação, ele se equipara até mesmo com essa figura de controlador. Então, é muito importante ter essa definição da empresa, se ela está enquadrada como controlador e operador, para que ela tenha noção da responsabilidade que ela arcará nas suas atividades. Perfeito, eu acho que uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional é a preocupação com a responsabilidade, né? Essa é uma preocupação e muito presente nessa legislação, porque todos nós nos preocupamos com aquilo que nós devemos fazer, precisamos fazer e estar, né, na verdade, compliance com essa legislação tão importante para nós, que aguardávamos e era uma exigência mesmo que a própria OMC fazia para o Brasil, né? E paralelo, como eu comentei bem ao início, paralelo a toda a parte jurídica, nós temos a parte de cibersegurança, toda a parte de segurança de dados, né, que é muito importante, mas eu gostaria realmente, e quem vai falar com vocês é o Lucas Marques, um grande amigo, um dos sócios fundadores da Next4IT, e ele vai comentar a respeito desse primeiro tópico, a importância da área dele dentro do processo de implementação da LGPD. Por favor, Lucas, gostaria que você falasse um pouco com a gente.
Cris, muito obrigado pelo convite de participar desse evento. Eu tenho certeza que vai levar bastante informações de relevância para o nosso público, né? Rapidamente, eu acho que faz sentido nós fazermos uma rápida apresentação também da Next for IT, tá? A Next for IT é uma consultoria aí voltada para a parte de cibersegurança, né? Com foco em cibersegurança. Nós temos diversos programas internos aqui, desde a parte de gestão de segurança da informação, gestão de vulnerabilidade, suporte especializado para os times internos de TI, programas de conscientização também, né? E nós temos um time extremamente capacitado, então nós temos aí profissionais com diversas certificações reconhecidas globalmente. Tá? Alguns exemplos aí no nosso slide, como Security Plus, CISA Plus, Pentest Plus, ISO 27001, CSAP, enfim, é um conjunto aí de certificações que nos dá a competência de atuarmos e entregarmos projetos aí de cibersegurança, né? Voltando para a sua pergunta, que foi uma excelente pergunta, tá? Que eu entendo que, eu acho que é o cerne das questões que os executivos têm que levar em consideração quando pensar em realizar uma adequação de LGPD é realmente entender qual que é a importância da cibersegurança para um contexto de LGPD, né? Já existem práticas de cibersegurança na organização, tá? Essas práticas, além de existir, elas são monitoradas, existem indicadores de que essas práticas estão sendo dada a devida manutenção do ciclo de vida dela, desde a implementação, a auditoria, a evolução da maturidade da cibersegurança como um todo. Isso é muito importante nós termos em linha com as ações de LGPD. Por quê? Do ponto de vista técnico de cibersegurança, a lei exige que nós tenhamos um nível de maturidade com relação a essa série de controles que estão sendo organizados, né, pela lei como sendo requisitos, tá? Por outro lado, nós temos uma pergunta muito importante: como priorizar essas ações, né? A gente sabe que os investimentos, quando não estruturado na parte de cibersegurança, ele pode ser um investimento não fundamentado ou até mesmo que deixe de ter um propósito. Então é importante sempre priorizar com o ponto de vista do negócio, né? O que o negócio está buscando, onde estão as informações sensíveis, o que efetivamente está sendo protegido dentro desse contexto e o que pode trazer ou causar um maior desconforto ou uma maior perda financeira do ponto de vista de risco. Tá? Então, acho que essa é a primeira pergunta aí, que é muito importante para os executivos, para os gestores, de que a organização, tá? A orquestração de todas as iniciativas, ela é planejada de acordo com cada negócio, cada segmento, e no nosso caso aqui, onde nós estamos falando da parte de recuperação de créditos e cobrança, nós temos uma superfície por onde permeia as informações muito grande. Então, acho que tem que começar pela superfície de onde estão os dados e ter mais controle, rastreabilidade por onde esses dados estão sendo permeados no negócio, seja na coleta, na transferência, na recepção, no processamento, no armazenamento daquela informação, ou até mesmo no descarte, ao fim da vida útil de um contrato, como é feito o descarte, como você evidencia que aquilo foi efetivamente descartado para o seu cliente, para evitar uma possível situação, até mesmo pós-término de projeto, que não seja confortável para o prestador de serviço. Então, acho que essa é uma frente bastante importante aí para nós darmos início nesse bate-papo. Volto para você, Cris. Com certeza. Essa primeira fase, acho que esse panorama que você já deu, acho que todas essas pessoas que nós conversamos, elas trazem essa dúvida, né? Porque elas sabem que o trabalho tem um começo, né? E esse é um trabalho que obriga muitas empresas agora a se preocuparem com isso, e todo mundo, assim, com bastante preocupação, justamente no ano
que estávamos sem ter noção do que iria acontecer. E até agora a gente não tem essa noção tão clara, infelizmente, mas nós temos que nos preparar. Então, depois, é uma pergunta que ela é bastante recorrente. Depois dessa primeira fase, né, ou pelo menos que seja feito o assessment, que seja feito assim, como é que nós estamos? A empresa se coloca com uma preocupação de qual é o momento, né, qual é a fotografia que tem ali da situação, que talvez nunca foi tão analisada, nem tão pormenorizada. Qual seria o próximo passo da sua área, pensando na questão de cyber? Qual seria o próximo passo logo após o assessment? Muito bom, Cris. Boa pergunta. Eu vejo da seguinte maneira, tá? Como todo o planejamento da empresa, tá? A parte de cibersegurança, ela tem que seguir os demais processos financeiros e ordem de prioridade com todas as iniciativas da empresa, tá? Então, olhando para um cenário onde nós temos um assessment, tá? Nós já temos uma análise dos principais gaps dos controles que estão ou não estão implementados na organização. É muito importante de que haja um planejamento a médio e longo prazo, tá? De todas as recomendações, principalmente aquelas recomendações fundamentadas na correção de um risco. Ou de um eventual problema de cibersegurança que tenha maior latência dentro da organização. O que isso significa? É realmente fazer uma lista das prioridades, tá? Dando-se tempo de execução, seja esse tempo 6 meses, 1 ano, tá? Onde você define o grau de maturidade que você vislumbra para daqui a 12 meses, tá? E você coloca um plano em execução para atingir esses resultados, tá? Obviamente, todos esses entregáveis divididos aí por semana, por mês, cada gestor de projeto tem uma visibilidade diferente. Em alguns casos, aqueles entregáveis que têm um maior custo ou requer mais investimento, muitas das vezes é necessário você planejar num orçamento para o próximo ano fiscal. Tá? Então, esse planejamento ele é de suma importância, tá? Até mesmo para as questões de LGPD. Olhando para o futuro, onde nós teremos a Agência Nacional de Proteção de Dados, a NPD, em plena atividade, seguramente ela levará em conta esses pontos, esses quesitos. Legal, a organização pode não conter todos os controles aplicados naquele momento, mas ela tem sim um planejamento levando em consideração todos os principais riscos, com uma periodicidade de reanálise daqueles riscos, a fim de atingir um objetivo com tempos definidos, seja 6 meses, seja 12 meses, seja 24 meses. O importante é que não seja negligenciada situações que possam expor a empresa a algum vazamento, algum incidente de dados. Perfeito, Lucas. Eu vejo que também a grande preocupação de algumas pessoas que não entendem que a legislação ela está em vigor, nós temos que ter em mente isso, ela foi promulgada, ela está em vigor, a autoridade, evidentemente, está se organizando, porque toda a regulamentação dessa área, ela é muito importante, são segmentos completamente diversos, mas que precisam, nós aqui focamos no segmento de empresas que trabalham com crédito, com recuperação de créditos, mas todos aqui convivemos com áreas de saúde, áreas de escolas, por exemplo, escritórios de contabilidade, escritórios na minha própria área de formação, jurídicos, todos tratamos com dados pessoais. Então, é extremamente, a própria lei fala das exceções, né? E claro que, paulatinamente, as empresas vão se organizar, e vão precisar se organizar, porque as multas que se falam, realmente
elas são muito mais, elas são aguardadas para o ano que vem, para agosto do ano que vem, é que essas multas realmente estarão sendo impostas. Mas a legislação, grandes doutrinadores falam sobre isso, ela tem um caráter educativo, como várias legislações que nós temos nos deparado nos últimos anos do Brasil, elas têm um caráter educativo. Elas não vieram simplesmente para serem penalidades ao primeiro, porque todo mundo sabe que é preciso um prazo para que isso aconteça. Agora, as dúvidas vêm, realmente aqui é um aperitivo, né, de dúvidas e questionamentos. Então, agora eu volto para o lado jurídico, né, e gostaria que a Juliana esclarecesse que com o advento da LGPD, como é que fica a questão do enriquecimento dos bancos de dados? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. É possível trabalhar no enriquecimento em informações mais relevantes dentro do banco de dados da empresa? É muito importante a gente ter essa ideia que a Lei Geral de Proteção de Dados, em nenhum momento, ela visa proibir uma atividade. Que acho que quando essa lei entrou em vigor, houve até um certo receio, assim, agora como que eu vou trabalhar, não vou mais poder realizar essas atividades, mas a lei em nenhum momento vem ter esse caráter proibitivo. Ela só estabelece algumas orientações e embasamento que devem ser cumpridos a fim que o tratamento de dados seja adequado. Então, em relação à atividade de enriquecimento de bases, ela sim pode ocorrer, só que deve haver uma grande preocupação com a qualidade dos dados. De onde que eu obtenho esses dados, se eles vão ser transferidos pelo controlador, se eu recebo orientações do controlador sobre a forma como eu vou utilizar esses dados pessoais, e também sempre deve ser observados os princípios da lei. A LGPD, ela traz 10 princípios, sendo esses a finalidade, em que o tratamento deve ser realizado para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. E você também não pode começar tratando os dados com uma finalidade, no meio do caminho você mudar para uma finalidade totalmente diferente. Isso se caracteriza como um tratamento abusivo dos dados. Também temos a adequação, em que os dados devem ser tratados de forma adequada, de acordo com o contexto do tratamento. Também temos a necessidade, que você deve tratar os dados o mínimo necessário possível. Temos o livre acesso, para fornecer esse acesso aos dados e consulta gratuita aos titulares, a qualidade dos dados, como já havia falado, a transparência, que é um princípio fundamental. A todo tempo, a lei procura sempre que as empresas dê essa transparência aos titulares, porque a partir do momento que o titular tem essa expectativa que vai ocorrer esse tratamento, você tem uma amplitude maior para realizar as atividades. De forma que, se você não dá essa transparência, você pode ser autuado, porque o titular não está tendo essa expectativa. Então, a transparência é fundamental. Também temos a segurança, que já entra na parte de cyber, a prevenção, não discriminação e a responsabilização e prestação de contas. Esse princípio da prestação de contas também é extremamente importante, porque é o que a gente sempre brinca na parte de compliance. Não adianta a empresa estar compliance, ela tem que demonstrar que está compliant. Então, é muito importante que sempre tenha os registros, mapeamento dos dados, relatórios, políticas, a fim de que, quando os titulares tenham essa noção de que a empresa está tendo esse cuidado, e também, a partir de uma fiscalização do NPD, a empresa tem todo um programa de governança e de tratamento adequado dos dados, que pode até, eventualmente, mitigar alguma multa, já que a empresa está tendo esse cuidado em relação à lei, que é extremamente importante até nesse momento inicial, já que a lei está em vigor, mas as multas vão ser aplicadas só ano que vem, caso tenha alguma solicitação judicial de algum titular, você tem esse argumento que a empresa está tentando se adequar e está tendo esse tratamento adequado dos dados na parte de enriquecimento de dados. Em relação a esse tema, também é importante falar que a lei também possibilita o tratamento de dados públicos, desde que seja considerado a finalidade, que também é um princípio, a boa-fé e o interesse público que justificar a disponibilização. Então, a lei, ela em nenhum momento visa proibir uma conduta. Você sempre tem que observar os princípios, também adequar com as bases legais que eu disse anteriormente, e você tendo essa preocupação, observando os requisitos da lei, você não terá nenhum problema em realizar as suas atividades.
Perfeito, Ju, é isso mesmo. Não é, acho que ouvir uma profissional com a competência que você tem, já estudando essa lei, já tendo passado a experiência que o escritório carrega com a GDPR, né? Não é algo que as pessoas devem achar que, agora não é possível, né, os dados, não, há todo um critério, essa legislação, ela foi muito tratada, ela não começou em 2018, o texto da lei, ele foi muito estudado, profissionais com uma competência extrema que dispuseram a respeito, e lógico, tem um grande número de pessoas interessadas em conhecer, em saber, só assim é que nós vamos poder auxiliar aqueles que trabalham em outras áreas e que não têm como obrigação conhecer as particularidades da legislação, né? Nesse ponto, eu também queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte, que tipo de cuidado que você considera, quais são os cuidados que a empresa deve tomar em algumas atividades específicas, né? Falando para essa seara, para esse público, em sua maioria, que nós temos aqui hoje, por exemplo, na atividade de profiling. Qual seria o cuidado que você acrescentaria, né? Além das pessoas se preocuparem em consultar especialistas e tudo, o que você acrescentaria, Juliana, por favor? No momento em que é realizada atividades como profiling, que você coleta dados, estabelece uma segregação para definir um perfil, é uma atividade considerada um pouco crítica pelos ditames da lei, então é necessário sempre você realizar um relatório de impacto. Nesse relatório de impacto, você vai definir algumas diretrizes de como os dados coletados, quais medidas de salvaguardas foram tomadas a fim de diminuir eventuais riscos no tratamento de dados, e de forma que, assim, caso haja alguma fiscalização da ANPD, você já tem esse documento, e demonstrando que você já teve essa ideia de privacidade por concepção, que a gente chama de privacy by design, na realização de alguma atividade. Então, é muito importante você no momento que você está realizando uma atividade como profiling, você, desde o começo, já pensar em como que eu vou adequar esse tratamento pela lei. Não começar a tratar os dados de maneira descontrolada, sem ter essa preocupação com a privacidade. Se você já tem essa ideia de privacy by design, que é a privacidade por concepção, você consegue, sim, tratar de maneira muito mais adequada, por mais que seja uma atividade que envolva uma coleta massiva de dados e uma segregação que possa ocasionar algum risco. E um ponto também muito interessante que a lei traz em relação a essas atividades de profiling é o que traz no artigo 20, que é relacionado a decisões automatizadas. A lei estabelece que o titular de dados tem esse direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente baseada no tratamento de dados pessoais, quando tem esse tratamento automatizado, especialmente quando tem essas decisões definidas a estabelecer um perfil de crédito, que é o que as empresas de crédito realizam no seu dia a dia. Então, é muito importante que as empresas já estabeleçam desde já procedimentos e mecanismos para que possa atender essa solicitação, para que não, como a lei já está em vigor, para não ter alguma eventual surpresa, né? Chega o titular, quero a revisão dessa decisão, e agora, como que vamos fazer? Então, é muito importante, desde já, que as empresas já estabeleçam esses procedimentos. Muito bom, exatamente, Ju. Acho que se preocupar e ter os procedimentos claros, começar a pensar nisso com uma fase pré-implementação, né, de extrema importância, né? Agora, voltando para a questão de segurança e que a gente sabe da importância crucial que em todo esse contexto carrega, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Lucas. É o seguinte, a gente tem uma noção, eu pelo menos venho sempre recebendo informações, mas não sei muito ao certo o que seria melhor em termos das ferramentas já disponíveis no mercado, o que já, na sua visão, Lucas, o que nós temos hoje no Brasil
dos eventos que você participa, dos convites que você recebe, né, que contribua para a gestão, para treinamento e até mesmo para minimizar essas falhas de segurança. O que você gostaria de, o que você pode, por favor, comentar para que a gente tenha uma noção mais clara do que o que já tem no mercado que a gente pode começar a pensar? Temos boas ferramentas hoje? Como é que as coisas estão colocadas no Brasil? Bom, Cris, temos sim. Uma boa notícia é que o mercado voltado para a parte de privacidade de dados, ele já é um mercado bem maduro, tá? Até por demais leis que já existiam em outros países que abordavam esse tema, tá? Então existe sim uma série de boas práticas, de ferramentas, de treinamentos que podem e devem ser empregados em prol da proteção de dados, tá? Eu vou citar aqui alguns exemplos, mas obviamente é uma abordagem bem ampla, porque cada organização ela pode escolher a ferramenta que mais tem aderência na sua cultura, no seu orçamento, tá? E cada nível de proteção que a ferramenta possa entregar, ela tem que ser sempre fundamentada por um propósito que é minimizar algum risco. Tá? Então, sempre coloco nas nossas reuniões executivas, reuniões com o pessoal de TI, que não basta indicar uma ferramenta, nós temos que indicar uma ferramenta com assertividade. Qual que é o propósito? Todos do comitê estão de acordo que aquilo dali vai minimizar um risco? Não é somente mais uma ferramenta comercial. Eu acho que essa já é uma primeira abordagem que deve sempre ser levada em consideração na escolha de uma ferramenta, que é um crivo decisório, tá? Para que não haja uma ou outra pessoa que está comprando uma ferramenta, mas sim um conhecimento do comitê, de que aquela ferramenta ela é uma ferramenta que é necessária para a proteção dos dados dentro da organização. Indo para esse lado, nós temos aí ferramentas de gestões, tá? Ou de gestão de projetos de cibersegurança, tá? Onde nós podemos fazer aí toda a gestão de um projeto, a organização de toda a documentação, a biblioteca dos documentos que são gerados, os processos que são documentados, que é um dos critérios que a LGPD pede, que é você ter uma organização de como você trata os seus processos de cibersegurança, tá? Além da parte de gestão de processos de cibersegurança, já existem também ferramentas que apoiam até mesmo o segmento jurídico, que é você deixar formalizado dentro de uma plataforma todos os processos, todas as análises que foram tomadas com relação à segurança jurídica daquele item. Tá? Então, existem sim algumas ferramentas voltadas para a gestão, existem ferramentas voltadas propriamente dita para proteção, tá? Então aqui nós estamos falando de algumas até muito comum no mercado, que são ferramentas de anti-malware, também conhecidas como ferramentas de antivírus, tá? Ferramentas voltadas para a parte de criptografia dos dados, tá? Seja o dado em trânsito, seja o dado em descanso, tá? Ou seja o dado em processamento. Tá? São as três maneiras com que a lei enxerga o dado. Tá? Então você tem que se preocupar com esses três aspectos de que a informação pode estar em algum momento dentro da organização. Tá? Além da parte de ferramentas para criptografia, você tem ferramentas para anonimização, tá, de bancos de dados, onde o administrador do banco de dados ele deixe de ter acesso às informações, ele passe a enxergar ali caracteres não organizados, que não seja possível fazer a interpretação daquela informação, principalmente se tratando de informações confidenciais. Tá? Existem também ferramentas voltadas aí para proteção das informações e das redes quando se pensa em trabalho remoto, que eu acho que é um assunto importante. Então, para cada uma das lacunas de segurança ou
pontos de controles, tá? Existe sim uma solução e essa solução ela tem que ser tratada com bastante critério para garantir que a implementação dela esteja seguindo um ciclo de vida, tá? Tão importante quanto implementar é você dar a manutenção e entender o ciclo de vida daquela solução, porque a partir do momento que acaba o ciclo de vida de uma solução que você implementou, ela deixa de trazer um benefício e passa a trazer um risco. Tá? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, sistemas operacionais legados. Tá? Vou dar um exemplo, eu acho que até um dos maiores exemplos, a Microsoft, ela tem um ciclo de vida dos sistemas operacionais que de tempos em tempos acaba. Tá? O Windows Server 2008, que é um sistema operacional de servidores, acabou-se o ciclo de vida dele em janeiro de 2020. Então, a partir de 2020, de janeiro de 2020, já não há mais atualizações de segurança. Todas aquelas vulnerabilidades novas que estão sendo descobertas já não tem mais correção. Então, a sua empresa ela passa a acumular uma quantidade de vulnerabilidade enorme. De acordo com as melhores práticas de segurança da informação, você deveria fazer a aplicação e a correção das vulnerabilidades críticas em até 2 semanas. Tá? Para quem ainda tem o Windows Server 2008 ou Windows 7 no seu ambiente, você está desde janeiro sem fazer essas correções. Então, são exemplos que eu acho que complementam aí a questão de você minimizar as falhas e prevenir as falhas de cibersegurança. Nós, até o momento, nós temos aí, somente voltado para a LGPD, 72 possíveis controles que nós trabalhamos nos nossos projetos, tá? E cada um desses controles, eles visam suprir alguma lacuna de segurança. Tá? Então, eu costumo dizer que são até 72 controles, porque você pode escolher aí um conjunto de controle, né, para o primeiro ano, um conjunto de controle de maturação para o segundo ano, para assim você atingir um nível de conformidade mínimo de cibersegurança, e só então você começa a pensar em outros aspectos da lei. Porque a gente tem alguns requisitos que são mais básicos, que é de suma importância. Agora, deixa fazer um complemento a essa pergunta, Lucas. Se nós estamos preocupados e falando pensando em cada uma das empresas onde trabalhamos, nos escritórios, nas consultorias, né? Nós também sabemos que há uma cadeia de terceirizados, né? E acho que essa definição de terceirizados está, infelizmente, até por uma questão, um fato tão triste ocorrido na semana passada, nós sabemos bem que um terceirizado, às vezes, por uma série de razões, ele não está preparado, ele não está adequado. Então, quais seriam, assim, básicas, medidas básicas para as empresas se preocuparem com os seus terceirizados, porque se ela começa todo um processo de implementação, visando todo o detalhamento jurídico, todas essas questões ou ferramentas e esses controles, que, como você disse também, já estão na casa de 72, como é que nós devemos encarar os terceirizados? Queria que você falasse um pouquinho a esse respeito também, por favor. Excelente, Cris. A parte relacionada a parceiros de negócios, tá? Ela é uma parte muito importante, tá? Olhando para o ponto de vista de cybercrime, tá? O principal vetor de ataque, quando se pensa com a cabeça de um atacante, é mapear quais são os principais fornecedores ou terceirizados que tenham eventuais acessos privilegiados ou tenham acesso às informações que aquele atacante gostaria de obter. Tá? Eu acho que o seu exemplo é oportuno. Tá? Foi divulgado aí que um dos principais ataques que aconteceu no país aconteceu por intermédio de um terceiro, tá? E um terceiro de TI. Tá? Isso traz à tona a preocupação da escolha de um parceiro
que tenha um nível adequado e mais do que um nível adequado, que esteja muito atento com as mudanças de cenários, tá? Indo para o lado propriamente dito da lei, o que nós temos que ter como concordância? A organização ela tem duas opções de tratamento de dados, tá? Ou ela acaba sendo um controlador da informação, tá? Ou ela é o operador. Qual que é a diferença aqui? O controlador, ele define quais são as regras do jogo, quais são o mínimo de segurança, ou quais os controles mínimos de segurança devem ser adotadas para tratamento da informação daquele controlador. Tá? Então, você, empresa, que eventualmente compartilha seus dados com outros parceiros de negócios, esse é o primeiro parceiro que nós temos que ter uma atenção especial. Tá? Garantir que você tem uma política clara como controlador do dado, de qual a expectativa que aquele seu parceiro, que vai ser denominado operador do seu dado, deve seguir para garantir a segurança do seu dado. Tá? E ele tem uma corresponsabilidade com relação à segurança do seu dado. Então, todas as grandes empresas hoje, elas estão realizando esse processo, seja para os novos contratos, tá? Ou seja, para os contratos existentes. Algumas já até mesmo tinham esses processos de análise periódica de score de risco dos seus parceiros. Mas tenham em mente de que esse processo de análise de risco dos seus parceiros, ele é um processo que ele está sendo maturado e seguramente, principalmente para essa vertical, ele terá uma importância muito grande. Em alguns casos, ele pode representar a não continuidade de um contrato, tá? Ou até mesmo a ruptura de um contrato antes que venha a acontecer um incidente de dados por falta dos devidos cuidados aí na área de cibersegurança. Perfeito, Lucas. Eu acho que a ideia é essa, passar uma noção bem clara que o contexto todo da empresa, o ecossistema, né, as pessoas com que a empresa, as outras empresas com quem nós nos relacionamos, mesmo que o nosso tamanho não seja tão grande, a gente sempre tem fornecedores, há uma cadeia toda, e essa cadeia precisa estar atenta a uma série de questões que aqui estão sendo tratadas de uma maneira muito sumária, pelo tempo e pela importância do assunto, nada será esgotado aqui, né? Agora, voltando mais uma vez para a área jurídica, eu gostaria que, na opinião da Juliana, por tudo que ela vem estudando, vem se deparando com os clientes do escritório, com colegas de fora que fazem outros trabalhos, como é que você enxerga, Juliana, por favor, como é que você se posiciona perante os riscos que uma empresa pode estar incorrendo, né, se ela não tomar nenhuma medida em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? O qual, a seu ver, e na doutrina como um todo, né, porque nós não temos ainda a jurisprudência, que riscos seriam esses iminentes, né? Como é que você aborda essa questão? Com a entrada da lei, como teve essa decisão de postergar as penalidades apenas para agosto de 2021 pela ANPD, muitas empresas estão com essa ideia, já que foi postergado apenas para o ano que vem, eu não tenho essa preocupação de estar adequado agora. Mas, por mais em que pese as penalidades serem aplicadas pela ANPD apenas em agosto, nada impede que ações judiciais sejam ingressadas contra a empresa, diante de um tratamento abusivo de dados. Isso é muito importante, mesmo questões cíveis, especialmente trabalhistas, os próprios funcionários acharem que os seus dados não estão sendo tratados adequadamente pela empresa. Também temos riscos de ações em virtude de vazamento de dados. Hoje, cada dia mais, estamos vendo que, às vezes, é uma questão de tempo da empresa ter um ataque. Tivemos até um grande caso agora, que teve um ataque no próprio judiciário, em que ele ficou paralisado por vários dias, não tinha uma questão tão grande de preocupação de segurança da informação. Então, é muito importante ter
tanto essa preocupação do lado de tecnologia, porque pode haver essa penalidade, uma ação judicial para quem tenha sofrido o vazamento de dados. O titular que teve seu dado vazado pode ingressar judicialmente contra a empresa. Um aspecto também é que a lei exige que a lei concede direitos aos titulares, e as empresas também têm que atender esses direitos desde já, porque a lei já está em vigor para o titular, que pese as penalidades serem aplicadas no ano que vem. Então, a partir do momento que uma empresa não conseguir atender essas solicitações, o titular também pode ingressar com uma medida judicial, a fim de que ele possa exercer os seus direitos. Mas a questão primordial, acho que é mais a parte de exigência contratual, porque uma empresa, ao contratar outra, ou comprar algum serviço, não vai querer contratar uma empresa que não esteja, pelo menos, tentando se adequar à lei. Então, até por uma questão de competitividade, acho que é muito importante as empresas já estarem se mobilizando para se adequar, porque cada vez mais vai passar a ser exigidos em contratos. E também tem o dano reputacional. Ninguém quer estar no noticiário sendo como a empresa que vazou dados de milhões de pessoas, de titulares, ocasionando danos. Então, é muito importante ter que, por mais que as penalidades não estão sendo aplicadas de imediato, já temos as ações judiciais, risco reputacional, risco competitivo, então tem inúmeros riscos. Inclusive, o Ministério Público está tendo uma atuação super incisiva em relação à proteção de dados. Inclusive, foi até ingressado com uma ação civil pública contra a Seara Experian, porque ele estava alegando que estava tendo a comercialização massiva de dados pessoais, sem que fosse dada a devida transparência aos titulares de que seus dados estavam sendo comercializados. Então, até em relação aos princípios, você pode realizar a comercialização desde que você atenda os princípios e dê transparência aos titulares. Então, a gente vê, a NPD ainda não está aplicando penalidades, mas a gente já está vendo essa atuação do Ministério Público e mesmo de ações judiciárias sendo ingressadas contra as empresas. Então, é muito importante já estar atento a esses riscos. Olha, Juliana, excelente, viu? Excelente os pontos que você pontuou, porque nós sabemos, né, por várias razões e pela vivência, que a pior coisa para uma empresa é a imagem, né? Acho que você pegar uma empresa do segmento que ela esteja colocada e hoje, mais do que nunca, a velocidade com que as informações elas passam, né? Não estou falando aqui, evidentemente, de fake news, né? Estamos falando assim, as pessoas perguntam, querem saber com que base, a fonte, né? Quem tem um pouco mais de noção se preocupa com isso. E você ter empresas, como a gente vem acompanhando, quem está mais debruçado sobre a questão da proteção e privacidade de dados, realmente é algo assim, fala, um pouco, né? Isso é muito importante, eu realmente tomar uma atitude e pensar no que a gente pode começar a fazer, além do valor pecuniário, né, que você mencionou, e que ainda vamos ter uma regulamentação, só que independente da autoridade, tem o Ministério Público, nós temos outras legislações, nós estamos aqui num contexto que extrapola um pouco a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nós temos o Marco Civil da internet, nós temos outras ferramentas que são extremamente poderosas, vamos dizer assim, né? E acho que como a forma que você colocou, a questão da Serasa, que está sendo bem colocado, a imprensa está em cima, né? E divulgando, não é algo que seja para, deixa para lá, a gente pensa nisso o ano que vem, né? E não é bem assim. Eu acredito que os dirigentes de empresas, os conselhos das empresas, as grandes empresas, nós sabemos que elas já tomaram as suas iniciativas, mas as médias e pequenas, elas não podem deixar esse assunto de lado, né? Aí eu volto para o Lucas, por favor, para que ele também sumarize, né, essa apresentação nossa, assim, falando simplesmente um ponto que acho que fica na cabeça de todo mundo.
Quais seriam as ferramentas, a seu ver, Lucas, básicas, né? Básicas que uma empresa deve ter para que ela não esteja tão exposta ao risco? Por exemplo, no carro a gente tem que ter pelo menos um cinto de segurança, algumas funcionalidades bem adequadas, né? Estarem ali funcionando para que você possa realmente acionar o motor do carro e sair, né? Em termos de segurança de dados e segurança na própria empresa, como é que você colocaria o que é o básico para que ela tenha, para que ela não esteja tão exposta a esses riscos que a Juliana acabou de comentar, por exemplo? Muito bom, Cris. Eu gostaria até de começar por quais ferramentas que nós já temos dentro de casa, não aquelas ferramentas que nós temos que adquirir. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui que são fundamentais quando nós olhamos para um programa de cibersegurança. Tá? Algo muito elementar que muitas das vezes acaba passando despercebido. A própria gestão dos acessos. Tá? Você garantir que todo acesso que entra em vigor, tá? Ou que eventualmente tem uma licença de um colaborador ou o término de um colaborador, ele seja evidenciado, ele aconteça da maneira com que ele foi previamente definido no processo de gestão de acessos. Isso não requer investimento de uma ferramenta, isso requer maturidade e auditoria de que aqueles processos estão sendo adequados. As ferramentas já estão dentro de casa. É a sua ferramenta de gestão de identidade, de concentração dos seus usuários, é o seu TI, que é uma ferramenta interna também, tá? Garantir que o seu TI está sendo efetivo em todas essas solicitações, garantir que a sua operação tenha sido capacitada com relação àquele processo. E diga-se de passagem, esse é um processo onde existe uma grande taxa de falha, tá? E é um processo que gera uma grande quantidade de perdas de informações, tá? Ou vazamentos de informações. Então, é importante que a gente comece a olhar aquelas situações dentro de casa. O que eu posso fazer para melhorar com o que eu já tenho? Além da questão dos acessos, né? Eu tenho outras questões que são tão importantes quanto os meus acessos, tá? O próprio uso de credenciais com privilégios elevados. Eu preciso ter uma quantidade grande desse tipo de acesso, revisar os acessos dentro da organização daqueles colaboradores que foram, muitas das vezes, sendo promovidos e passaram de departamentos para departamentos até chegar em um cargo de gestão, diretoria. É importante que seja realizada uma revisão desses acessos. Tá? Muitas das vezes, grande parte dos acessos que um colaborador tem são acessos herdados e que ele não tem a menor necessidade de ter aqueles acessos. E são exatamente esses indivíduos, tá, que são os maiores alvos. Porque quando se consegue um acesso desse, o vazamento de dados ele acaba sendo massivo pelo um acesso que muitas das vezes não era nem necessário para a execução de uma atividade. Então, olhando para as ferramentas, eu diria que as ferramentas, existem muitas ferramentas que são processuais, tá? Mas, obviamente, nós temos também ferramentas que são indicadores de risco. Tá? Nós temos os indicadores de performance, que são os KPIs, né? Nós temos os indicadores de riscos, tá? Que são os KRIs. Tá? E esses indicadores de riscos, existem vários dentro do segmento de cibersegurança, onde nós conseguimos priorizar com base no risco que ele traz. Então é importante que nós também empreguemos algumas ferramentas, principalmente voltado para a proteção do dado, que tenha como principal função proteger o dado naquelas 3 camadas que eu comentei, desde a parte de processamento, desde a parte de armazenamento ou repouso, e também garanta o devido descarte. Tá? Então, o banco de dados criptografado, a anonimização do banco de dados, o notebook do executivo que tem muita informação criptografado para que ele leve no carro, no porta-malas de preferência, que tem uma política clara com relação ao modus operandi esperado de cada um dos colaboradores, que tenha um manuseio de informação sensível. Então, é importante que haja
uma política de melhores práticas para a proteção do dado sensível. E principalmente que haja clareza do que é dado sensível, e isso é através da conscientização. Então, uma das principais ferramentas também é a conscientização. Conscientização nunca é demais. Tá? Tem que haver um plano de conscientização recorrente. Basicamente, é isso daí. Cris? Perfeito. Como eu já imaginava, né, por ter participado tantos e tantos anos de seminários, né, a hora ia voar, gente, porque é tão bom a gente poder transmitir, compartilhar um pouquinho de um conhecimento que vem sendo trabalhado, estudado e ainda há tanto para ser aperfeiçoado, né? Mas, em virtude de estarmos quase uma hora, né, nós não vamos poder nos estender, porque a gente queria muito que vocês ficassem mais 2 ou 3 minutos para a gente já fazer o sorteio. Então, aqueles que, porventura, enviaram suas perguntas, nós não vamos nos esquivar de respondê-las, mesmo que seja, evidentemente, em caráter sumário, preliminar, sem conhecer o contexto da empresa como um todo, mas nós vamos responder a essas perguntas, né, ao controle das perguntas que chegaram. Então, deixa eu voltar aqui os nossos contatos. Então, mais uma vez, agradecemos aí a presença de todos, tá? Foi muito bacana, peço desculpas por nos estendermos um pouco aí ao nosso horário inicial planejado. É uma grande satisfação, obrigado pelos comentários aqui, adoramos estar com vocês nessa manhã. Cris e Juliana, palavras finais? Também queria agradecer a todos pela presença e também agradecer a Cristina e você, Lucas, pelo convite para estar aqui compartilhando um pouquinho sobre a lei, e com certeza virão outros webinários super de sucesso igual esse. Eu também adorei, foi muito gostoso estar com vocês, é muito bom estar com vocês, pessoas que eu tenho tanta confiança, e as pessoas com quem vocês trabalham também. Acho que nós estamos aí no caminho certo de um time multidisciplinar, e certamente teremos outros, muitas novidades devem aparecer com a regulamentação da autoridade e outras dúvidas dos presentes aqui. Será um prazer estar com vocês, se possível ainda nesse ano. Vamos aguardar, daremos notícias, tá? Um bom dia para todos e vamos em frente, vamos trabalhar. Até mais, então.